Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da G-Lite na mesa mais iluminada do Brasil. Inclusive, nós estamos no showroom da G-Lite com feras que entendem do assunto. E hoje o tema do podcast são as fitas LED da G-Lite. E a mesa mais iluminada do Brasil, a presença de Adriano Rodrigues, do laboratório, e Rui Emanuel, que é representante da G-Lite. Para começar, quais as características das fitas LED da G-Lite? A gente tem uma família grande hoje de fitas de LED. Essas fitas, a gente tem fita para área interna, para área externa, a gente tem fita para usar com perfil, a gente tem fita que a gente não precisa usar perfil. Então a gente tem um mix de produtos, desde fitas ligadas direto na rede em 220, em 127, fitas de menor tensão em 24 volts, em 12 volts, fitas smart. A gente tem um mix bem grande de fita aí, a gente pode discorrer sobre todos esses modelos de acordo com a necessidade de cada ambiente. E tem uma coisa interessante, eu como consumidor, quando chego numa loja que vende produtos da G-Lite, inclusive nas melhores lojas você vai encontrar produtos G-Lite. Perfeito. Então, eu quero comprar uma fita para iluminar o meu quarto, né? Fazer uma iluminação com fita LED. O que eu devo me preocupar? Como é que eu faço esse estudo de cálculo de luminância, enfim, o que você poderia falar? Vamos lá. Para você fazer esse cálculo, primeira coisa que você quer, você vai fazer num quarto, você já sabe. Primeira informação que você precisa saber, qual é o tamanho do quarto, ou seja, qual a área do quarto. Então, vamos supor que o seu quarto tenha 12 metros quadrados. A primeira informação que você precisa saber é isso. Por que você precisa saber essa informação? Porque para você saber calcular e chegar em quanto de fluxo luminoso você vai utilizar na sala ou no quarto. Lembrando, fluxo luminoso é a quantidade de luz que a fita LED vai emitir, certo? E aí existem algumas normas, né, que regem a quantidade de iluminação mínima necessária para cada ambiente. E para um quarto, né, normalmente você tem de 200 a 500 lux. Então, nessa sala que nós estamos aqui, a gente tem mais ou menos uns 500 lux. Dito aí, a partir dessas informações, com a iluminância que você precisa, quanto você quer iluminar e com a área, você vai conseguir chegar de qual é o fluxo luminoso da fita. Nós estamos falando de uma instalação de fita com a intenção de iluminar o quarto, não é isso? Isso. Não é uma coisa de decorativa, não. Para decoração não precisa fazer esse cálculo. O que ele está falando é para a quantidade de luz que a gente precisa de um quarto. Então você tem um quarto com 12 metros quadrados, você precisa ter 500 lux, de média, até 500 lux, e aí o Adriano vai mostrar como faz a conta de... Aí, né, com isso, você vai ter o quê? Por exemplo, vamos supor, 500 lux vezes 12 metros quadrados dá aproximadamente 6.000 lumens. Então, ou seja, para você iluminar esse quarto com a quantidade de luz que você quer, você precisa colocar 6.000 lumens no quarto. Isso é muito interessante. Eu acho que, pensando como consumidor, eu tenho vantagens de utilizar fita para iluminar o ambiente. Primeiro que eu acredito que se espalha melhor a iluminação. Você consegue trazer uniformidade, né? Você não tem um ponto só de luz, você consegue num perfil, você coloca ali 2 metros de comprimento, então você distribui essa quantidade de luz que o Adriano falou em 2 metros. É diferente de você concentrar num ponto de luz, né? Os spots, por exemplo, são mais concentrados. Se você quiser uma iluminação mais uniforme, o perfil, a fita, traz essa vantagem. Então, como o Adriano falou, se você fez essa conta e você descobriu que precisa de 6.000 lumens, aí agora você vai definir a fita que você vai usar. A fita que você vai usar vai ter que gerar aquela quantidade de lumens que você tem. Nas embalagens dos produtos da gente, você vai encontrar lá qual é o fluxo luminoso de cada fita. E aí você vai saber quantos metros de fita você tem disponível na área. Um exemplo, a gente tem 4 metros de área, que você vai colocar 4 metros de perfil. O perfil normalmente ele está no mercado com 2 metros, né? Ou 2 ou 3 metros. Vamos supor que você tenha 2 pedaços de 2 metros, você tem 4 metros de perfil. Então você teria que, em 4 metros, distribuir esses 6.000 lumens. Aí você vai ver que potência de fita, que fita que você vai ter
que vai chegar nesse fluxo luminoso. Aí tem a opção de temperatura também. Isso, primeiro a gente vai tratar a quantidade de luz. Sim, certo. Depois você escolhe a cor, que não vai mudar a quantidade de luz no ambiente se você muda a cor, né? Você vai primeiro definir. Você pega a fita, tá, aquela fita ali está dizendo que você tem 500 lumens, você precisa acho que se você tiver 600 lumens, você precisa de 10 metros, né? Para você ter os 6.000 lumens. Mas é só a gente olhar o cálculo que tem ali e dividir quantos metros você vai precisar. Sabendo isso, você aí define em seguida a cor da luz. E aí você definindo a cor da luz, você vai fazer a instalação e distribuir no ambiente. Então, você consegue definir a quantidade de fita, sabendo a quantidade de lumens que você precisa para cada ambiente. Tem uma normazinha, existe uma tabela, não é difícil achar, assim, a tabela de quantidade de lux por ambientes internos. Aí vai aparecer lá uma tabelinha em uma sala, 200, 500 lux, num quarto, se for numa estação de trabalho, são 500 lux, numa estação de projeto, são 700 lux, isso está tudo definido em norma. Com certeza deve existir um tipo de fita LED para uso interno e uso externo, não é isso? Mas quais são as características, o diferencial dessas fitas? Então, a fita para uso externo, né, é a fita que a gente normalmente chama de uma fita IP65. Então, quando você está falando de uso externo, a gente está falando de alguma coisa que possa estar sujeita a chuva, né, a água, a jatos de água e a poeira. Então, para esses ambientes externos, nós temos normalmente as fitas que são IP65. Ela tem o LED e envolvendo o LED, ela tem uma cobertura que protege esse LED contra água e contra umidade, certo? Aí, com essa fita IP65, a gente consegue colocar ela numa área externa. É diferente de uma fita que a gente chama de IP20. A fita IP20, quando a gente chama IP20, é a mesma coisa de uma lâmpada ou de um painel. Ela não tem essa cobertura externa, né? Ela não é protegida contra água e contra poeira. Aí essa daí é mais indicada para ambientes internos, certo? Perfeito. Eu vou quebrar o protocolo, porque eu sou um cara curioso, como sempre falei. Como sempre falo, e tipo assim, eu tenho uma mercearia que tem uma bancada refrigerada e eu quero colocar uma fita em cima extra para fazer uma decoração e tal, e é um ambiente que tem muita umidade. Aí é aconselhável utilizar uma fita IP65? Se tiver umidade, você precisa colocar uma fita IP65. E não tem problema de utilizar essa fita IP65? Não, ali não. Aí você vai colocar a fita IP65, ela vai ficar protegida. O que você tem que ter cuidado com a conexão para não ter vazamento, né? Quando a gente fala sempre de fita que tem contato com o ser humano, contato com animais, a gente tem vários tipos de fita. Dentre elas, a gente tem as fitas com drivers. As fitas que utilizam drivers, elas têm 12 ou 24 volts. Essas fitas que têm 24 volts são mais seguras para locais que têm contato. Se você for... você tem um móvel, onde você vai colocar um perfilzinho ali no móvel, vai fazer uma decoração perto da sua TV, que desce pela parede, onde a pessoa tem contato com aquilo ali, o perfil normalmente é de alumínio. Se você colocar uma fita direto na rede, tiver um fio partido, aquele fio encostar, ele vai gerar uma fuga ali de 127 ou 220 no perfil. Se for 24 volts, você não tem risco de ter choque, né? 12 volts também não. Então, a preocupação, por que existe no mercado fita 12 volts, fita 24 volts? Essas fitas são indicadas para ter mais segurança com o contato, porque um contato muito pequenininho, uma solda muito delicada, muito próxima uma da outra, às vezes essa solda pode se soltar, e aí em 12 e 24 volts a gente não tem problema. Se você coloca isso em 127 e tem uma fuga, você tem um riscozinho de choque. Nós temos fitas 12 volts e 24 volts. Por que existe essa diferença? Então, no início, né, a G-Lite ela começou com fitas em 12 volts. Aí agora, as fitas mais modernas da G-Lite, todas estão em 24 volts. Né? Hoje todas as fitas da G-Lite são 24 volts. Todas as fitas da G-Lite são... As fitas DC, elas são em mais 24 volts. Por quê? A gente consegue ter uma corrente menor, né? Então, a gente consegue alimentar e fazer o equipamento funcionar com uma corrente menor. Então, a G-Lite optou por uma linha mais moderna na tensão de alimentação em 24 volts. Inclusive, a G-Lite tem uma linha que é 127
Não é isso? Que Isso. não precisa do drive. Isso. Explique A um gente pouquinho. tem dois tipos de 127. A gente tem a fita 127 que você liga direto, que ela é AC, e a gente tem uma fita 127 que você liga com um rabichozinho especial, que ele tem uma ponte retificadora que faz transformar a corrente alternada em contínuo. Então são dois tipos de fita, também ligado direto, mas uma vai o fio direto da rede e outra tem que passar por esse rabicho, esse adaptador. Então são fitas que não precisam de driver, mas são características de fita diferentes. Eu vou traduzir para o português mais Para uma linguagem mais popular. porque o Adriano era engenheiro, e aí ele fala quando ele vai reduzir a corrente, é que é assim, quando a gente tem o cálculo de amperagem, ele é assim, é uma fórmula que é a potência dividido pela tensão, é o W dividido pelo V igual a A, né? Que é uma fórmula de física do segundo ano científico, aí da minha época, hoje não tem mais segundo ano científico, mudou. Então, quando você aumenta a tensão ali, você diminui a amperagem com a mesma potência. Se a gente não faz isso, se a gente não desenvolve uma fita de 24 volts e as fitas a gente tinha 5, 6, 8 watts. Hoje as fitas a gente tem 20 watts de potência. Se a gente faz a fita com 20 watts, mas mantém os 12 volts, a gente tinha que fazer uma fita dessa largura. Porque é igual a cabo de energia, o cabo tinha que ser mais grosso, a gente tinha que ter uma fita mais larga. Para manter a fita com a bitola pequena e aumentar a potência dela, a gente aumentou a tensão também, e aí você tem uma amperagem menor. Você conseguiu mais fluxo luminoso, conseguiu um LED com maior brilho, maior potência e mantendo a característica de tamanho dela. Tem uma pergunta aqui que a produção marketing da Gelight sugeriu, que é o seguinte: como saber qual modelo de fita eu posso utilizar no perfil? O que você precisa saber primeiro é definir a bitola do seu perfil. Se você definiu a bitola do seu perfil, aí você tem. Eu vou citar um tipo de perfil que a gente tem. A gente tem um perfil que é 27 milímetros de largura com 14 milímetros de altura. E a gente tem com 35 por 25. Qual é a diferença? Se eu pegar um perfil que ele é muito baixo, a gente em cima do perfil a gente tem um difusor. E aí a gente vai colocar a fita ali dentro. A fita, quanto menos LEDs por metro ela tiver, mais vai mostrar ali no difusor aquele pontilhado do LED. Se a gente pega um perfil muito fininho e eu coloco uma fita potente, com poucos LEDs por metro, eu vou ver aquele pontilhado. Para você evitar o pontilhado, o que você faz? Você coloca mais LEDs por metro, né, uma fita com mais LEDs por metro. A gente tem fita até de 720 LEDs por metro. Você praticamente não vê um LED por milímetro ali, é uma coisa absurda de quantidade de LEDs que tem ali. Mas um LED a partir de 240 LEDs por metro, num perfil desse, você consegue já ter uma iluminação uniforme, você não vê aquele pontilhadozinho, né? Então, essa é uma preocupação. A outra é quanto de luz você precisa de acordo com a explicação de Adriano. Se você fala, eu preciso de 6.000 lumens, você vai ter que ter a quantidade de perfil e de fita para iluminar. Eu vou pegar uma fita que a gente tem com 20 watts, com 120 lumens por watt, e aí a gente faz uma conta, vou fazer uma conta aqui breve, você pega aqui 20 vezes 120, cada metro dela vai ter 2.400 lumens. Eu preciso de 3 metros para iluminar isso. Só que essa fita eu não consigo colocar num perfil muito pequeno. Aí eu preciso de um perfil um pouquinho mais largo, porque essa fita ela tem 20 watts e ela tem um fluxo luminoso muito alto. Se você bota um perfil fininho, você vai ver o pontilhado. Você faz o quê? Bota um perfil um pouquinho mais alto. É o 35 por 25. E aí você coloca uma fita dessa e você em 3 metros você consegue iluminar aquele quarto que a gente falou. Então, para definir a fita, você tem que saber o que é ambiente, quando você precisa do ambiente. E o que você vai fazer, na verdade. Exatamente. A quantidade de fita é enorme. A gente tem fita de 14, de 15, de 20 watts por metro, de 8 watts por metro. Um ponto decorativo, eu vou fazer um painelzinho ali decorativo, eu posso botar uma fita de 8 watts. Até por intenção mesmo de mostrar os pontos. Perfeito. Também. Não, o que você quer assim, você quer fazer uma decoração. Não, você colocou ali fazer um decorativo, você coloca. Às vezes você vai instalar uma fita que não cabe um perfil. Eu vou colocar uma fita onde não cabe um perfil. A gente tem uma fita Kobe, que ela tem, como eu falei, 720 LEDs por metro. Uma fita bem forte,
mas você não precisa do perfil para olhar para ela e não ver o pontilhado. Ela fica uma linha de luz mesmo. Essa fita você consegue, ela tem um line adesivo atrás, você vai colocar ali e aplicar ela é 24 volts, é extremamente seguro você colocar e ter o contato com ela. Então você chega aqui na borda de uma mesa dessa, você coloca toda a mesa alinhada com isso, faz a ligação. Se você topar ali naquela solda, naquela ligação, você não tem risco nenhum de contato, porque é só 24 volts. Então a gente tem uma série de fitas, vai colocar na área externa. Que fita que eu coloco? Você vai excluir todas as outras que não forem IP65. Já vai Como o Adriano explicou, a fita ela vai ter que estar proteção de água e de poeira. Se você deixar essa fita com uma fita IP20 e colocar lá água e poeira, ela vai estragar a fita. Lembrando que o perfil, algumas pessoas até não entendem. Perfil, na verdade, é a canaleta, a base que você vai encaixar a fita para você colocar, né? Você pode botar embutido, não é isso? Isso. A gente fala perfil assim, toda loja especializada vai ter perfil para vender. Você pesquisa, né, perfil de LED, perfil para iluminação. Quando o cliente compra um perfil, ele tem a oportunidade de montar a luminária dele. Né? O perfil é você fabricar a sua luminária. Você vai comprar a peça, que é o suporte da fonte de luz, que é a fita. Você vai definir a largura do seu suporte, a largura do seu perfil e o tipo de fonte de luz que você vai colocar ali. Aí essa definição da fonte de luz é que você tem um mix enorme. Você quer colocar direto na rede, não tem contato, está ali no teto, ninguém vai topar naquilo ali, pode colocar uma fita 127 sem problema. Né? A fita vai ficar na área externa, precisa colocar uma fita IP65, por mais que ela está no perfil. E aí muitas pessoas compram, né, Adriano, às vezes a fita para fazer só um enfeite ao redor da televisão, né? Nem isso, do armário, dentro do guarda-roupa. Que tipo de fita seria ideal para esse tipo de projeto? Para esse caso aí, né, quando a gente quer fazer um enfeite, o ideal seria o que a gente colocasse uma fita que a gente chama de fita COB, uma fita LED COB, certo? COB seria o ideal para esse COB seria o ideal. Por quê? O Rui, ele falou, né? Nós temos uma fita que a gente chama de SMD, é aquela que você vê os pontinhos, você vê o LED, certo? E você tem a fita COB. A fita COB é um conjunto de LEDs coberto por uma película. E essa película, ela evita o ofuscamento. Então, se você olhar para essa luz da fita LED, da fita COB, você não magoa, não ofusca, né? Não incomoda a sua visão. A gente falar de uma forma mais leiga, né? Não incomoda a sua visão. Então, essa fita, a fita COB, ela é bem indicada para esse tipo de ambiente. Você vai colocar ela lá, você tem um adesivo, você fixa ela no local e você vai conseguir iluminar, dar esse aspecto decorativo e você vai ter não vai ofuscar a sua visão. Essa fita COB, agora eu tô perguntando, é aquela que tem um desenho da tesoura que você corta e emenda? Todas elas têm o desenho da tesoura. Sim. Todas as fitas têm ali o ponto de corte. Todas podem Toda fita você tem um ponto de corte. O fato de respeitar o ponto de corte é você não perder aquela sequência, né? Você tem um pontozinho de corte para fazer a ligação ali. A fita COB, ela parece uma linha quando você está aceso. Parece uma linha de luz. Como o Adriano falou, tem os pontos, aquela fita que é um monte de pontinho de luz acesa e essa parece um cordão aceso. Né? Parece que você acendeu uma mangueira inteira, assim, você não vê mais ponto de luz. Porque ela, além de ter mais LEDs por metro, né, como eu falei, 240, 480, 720 LEDs por metro, ela ainda tem essa películazinha, essa cobertura que parece um difusor na própria fita. Dispensa o uso de, por exemplo, um perfil com difusor. Eu tenho uma curiosidade iluminada. E aí eu queria saber o que quer dizer SMD, COB e neon. Né? Vocês já explicaram mais ou menos a diferença, mas eu vou deixar para Adriano responder essa. Então, o SMD vem do inglês Surface Mounted Device. É o LED montado em cima da superfície. Aquele LEDzinho que você vê. Que você vê. Você vê o LED. Certo. Ele está montado na superfície. Certo. O COB seria Chip On Board. Aí é um conjunto de LEDs montado em uma placa e você cobre com uma película. Sim. Certo? O LED neon, ele normalmente é um tipo de LED que ele vem numa fita e o encapsulamento que dá um aspecto de luz neon. Muito basicamente isso. Interessantíssimo. Certo? E tem umas fitas que você
pode fazer o corte, aí você junta para fazer o T, e outros que você pode até dobrar também, não é isso? Exato. A gente já fez aqui uma apresentação, inclusive, se o pessoal procurar no YouTube aí vai achar Tem imagens aí, você uma tá vendo aí? apresentação sobre as emendas de fita, né, que a gente tem. A gente tem emenda em T, emenda em L, emenda em linha, onde você consegue fazer desenho, escrever ou fazer contorno. As fitas a gente dispõe das emendas, dos drivers, de todos os acessórios necessários para você fazer a ligação. Aí agora eu vou fazer um checkmate agora. Nós estamos vivendo um mundo de tecnologia, Wi-Fi, conexões. Existe a fita LED Smart da G-Lite, né? Fala um pouquinho das características da fita LED. Nós temos, além da fita LED normal, né, nós temos uma fita LED Smart que, além da funcionalidade da fita, de você poder instalar e fazer o corte, você tem a conectividade dela com a rede Wi-Fi. Então você vai poder conectar essa fita na rede Wi-Fi e controlar a partir do seu celular ou, por exemplo, a partir do Alexa ou do Google. Você vai conseguir controlar, você pode regular o brilho, né, a intensidade e pode também alterar as cores da fita. Ou seja, ela é uma fita LED, né, mas com esse grau de inteligência por conta do uso da rede Wi-Fi. Isso é muito interessante, até para a gente. Depois de adultos, a gente gosta de brincar também, né? A gente ilumina a nossa casa e fala, Alexa, tons de azul. Aí a casa toda fica, né? Exatamente. Dá pra gente fazer umas brincadeiras bem interessantes. O quarto das crianças, né, gamers e tal, você faz toda a estrutura do quarto com esse LED, que deve mudar as cores, deve ser uma coisa bem Por comando de voz ou pelo aplicativo você consegue fazer a mudança de cor, ligar, desligar, programar o horário de ligar, programar o horário de desligar, colocar o alarme do seu quarto para tocar quando a Alexa lhe acordar, bota uma cor azul que vai lhe deixar mais desperto, tá? Então você escolhe isso. E gostaria de destacar o poder criativo que as fitas LED da G-Lite proporciona, porque não existe um manual, utilize só para isso. Perfeito. Né? Você Exato. você tem sua imaginação, como você falou, Rui. A pessoa vai agora instalar Vai montar como a sua ela luminária. quer a luminária. Inclusive, há pessoas utilizando a iluminação de fita LED para trabalhos e ganhando dinheiro com isso, fazendo marcas, não é isso? Com Espelho, espelho. retroiluminado, Então, assim, móveis com iluminação. não há limites, é seguro, né? Tem as versões de 24 volts, não é isso? Isso. A 127, que é interessante quando é um ponto fixo, não é isso, Rui? Quando você não tem contato com o ser humano, você não tem contato com nenhum animal, você coloca a fita direto na rede, coloca. Muito legal. E gente, eu vi uma apresentação das fitas, você está vendo imagens aí, tem fitas com alta potência de luminosidade. Isso. Né? As fitas mais potentes que a gente tem hoje, elas têm 2.400 lumens por metro. Você sabe o que é 2.400 lumens por metro? Uma lâmpada tubular, para a gente lembrar, assim, uma lâmpada tubular tem em torno de 2.000 lumens. Uma lâmpada tubular tem 1,20 m. Uma lâmpada tubular de LED tem 1,20 m, em torno de 2.000 lumens. Essa tem 2.200, 2.400 lumens por metro numa fita. É um produto que tem um fluxo luminoso bem maior. Inclusive, arquitetos estão utilizando as fitas, né, com projetos de iluminação toda em fita, porque é um ambiente confortável, muito bacana. Perfeito. Sim, é uma tendência muito grande, né? O pessoal está fazendo. Antigamente utilizava-se a fita como segunda iluminação. Hoje, a maioria dos arquitetos e lighting designers, eles estão utilizando a fita como iluminação principal. Isso. Então, a fita é o elemento que ilumina, por exemplo, uma garagem. Ele pode colocar numa garagem ou iluminar uma sala ou um quarto. Já é o elemento principal de iluminação. A gente já vê restaurantes inteiros iluminados só com perfis, só com fita. Eu já vi carros também iluminados com fita. Que como a fita é 24 ou 12 volts, Exatamente. Você consegue ligar direto na instalação do veículo sem fazer nenhuma adaptação. Claro, sempre mantendo a segurança, não fazer algo que atrapalhe você dirigindo seu carro. Como faz para a gente escolher o drive de acordo com a fita? Como seria isso? Lembrando, né? Nós falamos que primeiro a gente determina o fluxo luminoso, depois a gente determina o comprimento de fita que nós vamos utilizar e a gente escolhe a fita.
certo? Então, se eu escolhi, por exemplo, o Rui falou, a fita de maior fluxo luminoso que nós temos são 2.400 lumens. Essa fita de 2.400 lumens, ela consome para cada metro 20 watts. E aí o que você tem que fazer? Se você necessita de um drive para o seu projeto, você vai pegar quantos metros de fita você está colocando, multiplicar pela potência por metro da fita, e aí você tem a potência que você vai utilizar naquele conjunto de fitas. Então, vamos supor que essa fita de 2.400 lumens que o Rui passou, ele vai utilizar 2 metros de fita. Então, 2 metros de fita vão dar 2 vezes 20, 40 watts. O drive que você tem que escolher, ele não pode ficar abaixo dos 40. Hoje na G-Lite nós temos driver de 24 watts, 48 watts, 72 watts até 100 watts. Então, se ele determinou 40, ele não pode escolher o driver de 24 watts. Ele pode até ter um driver de grande ele potência. Pode usar até o de 100 ele watts. pode utilizar o de 100. O que ele não mas pode se ele usar utilizar é o de abaixo 24, de 40. Então, você vai ter a opção. Eu tenho drive de 100, eu comprei aqui 5 drivers de 100 watts. Pronto, você pode usar até 5 metros de fita. Você pode usar 1 metro, 10 centímetros da fita, você pode usar nele, ou 5 metros da fita. O que você não pode é, na hora do cálculo de carga que você tem na fita, exceder a potência que está no driver. O driver tem que ser sempre menos, a fita tem que ser sempre menor do que o que está na potência máxima do driver. Aí a gente tem uma preocupação. Você tem lá um driver de 100 watts e você pega uma fita de 8. Né? Aí você fala assim, então eu consigo colocar aqui 10 metros. Pode. Você só não pode fazer uma ligação só na fita. Você coloca 5 metros para um lado, 5 metros para o outro e o driver no meio. Aí você consegue fazer a ligação. Porque se você fizer a ligação inicial e passar os 10 metros na fita, quem não aguenta a amperagem é a fita. Porque ela já vai em tamanhos de 5 metros, porque é o limite dela. Sim. Ela já vai em rolinho de 5 metros, porque esse é o limite. Se você colocar ali 10 metros e emendar uma fita na outra, você derrete a fita. Ela que não suporta. O driver vai suportar. Então são instalações que você tem que seguir de acordo com o manual do produto. Como é um produto faça você mesmo, a fita tem muito disso, é o pega e faça, né? Então você vai montar a sua luminária, respeitar essa parte elétrica e se divertir. Perfeito, ótimas explicações. Eu gostaria de agradecer, mais uma vez, compartilhar o conhecimento de vocês aqui para o podcast da G-Lite. Né? Eu gostaria de falar mais uma coisa. Obrigado pela participação aí, curte e segue a gente aí nas redes sociais. Agradecer, né? Agradecer mais uma vez o convite e lembrar vocês, se inscreve aí no canal da G-Lite, a gente sempre está lançando conteúdo para vocês. Se vocês tiverem dúvida, coloca aí nos comentários que a gente tenta responder, valeu? Escreve que tem resposta lá. Obrigado, e lembrando que os produtos da G-Lite são todos testados e tem uma garantia, né? E claro, com qualidade, né, isso, Rui? Isso. Não é isso, Os produtos são testados, são analisados, a gente tem setor de qualidade que verifica o produto antes do produto ir para o mercado, o produto é desenvolvido com seriedade e a gente já está há muito tempo no mercado, a empresa tem mais de 25 anos e a gente tem só boas histórias para contar. Perfeito. Então segue o nosso Instagram, @GLiteBrasil. Obrigado, compartilhe esse podcast. Assista no YouTube da G-Lite e sejam bem-vindos ao universo mais brilhante que é o mundo da G-Lite. Muito obrigado.